conversar com o Estevão Urbano, ele faz parte do gabinete de coronavírus, chamado gabinete de crise da Prefeitura de Belo Horizonte. Estevão, primeiro queria agradecer sua participação aqui mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza. E já começo lhe perguntando o seguinte: o prefeito Calil hoje deu uma entrevista coletiva dizendo que não tem data para se afrouxar nem relaxar a abertura do comércio na capital. Alguns prefeitos de Minas Gerais já resolveram afrouxar isso. Em alguns outros locais do país, não. O governador João Dória de São Paulo decidiu hoje até 10 de maio isolamento total. Eu pergunto para o senhor, já dá para dizer quem tem razão? Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço aí o convite. Na verdade, essa situação, ela é muito desconhecida, né? Nós estamos, assim, aprendendo com a evolução da pandemia. Então, a gente toma medidas corretas, erra algumas vezes, retoma um caminho melhor logo em seguida. E então tudo é muito teórico, né? E mais ainda, cada realidade é distinta conforme o tipo de metrópole ou cidade. A epidemiologia de São Paulo é diferente da de Belo Horizonte. Então, nesse cenário, fica tudo muito difícil, né? De você fazer uma análise com uma certeza muito grande, como se tivesse uma fórmula mágica para todas as situações. E na verdade, o que nós estamos querendo fazer é uma coisa muito bem feita, aprendendo com os erros de outras cidades que entraram em crise, em colapso, e que muitas vezes estavam numa sensação de muita segurança, muita tranquilidade, deram um passo muito rápido à frente e depois tiveram que dar 10 passos atrás. Então o cenário, ele ainda continua um cenário perigoso, porque ele tem uma massa de população que não está imune e tem um vírus que está realmente circulando, que só não teve uma explosão em Belo Horizonte pelo distanciamento. Então não adianta você ficar um mês, ganhar um mês de vantagem, vamos assim dizer, sobre o vírus, e depois precipitadamente perder essa vantagem. Nós estamos caminhando para um mês de muita doença respiratória, que é maio e depois ainda junho e julho, e nós estamos seguindo um modelo inverso ao europeu, né? Sim. Os europeus estão saindo do inverno para entrar na primavera e depois no verão. São meses onde normalmente diminui muito as infecções respiratórias. Nós estamos fazendo o contrário, nós estamos aumentando o número de casos, evoluindo para o pico da epidemia em direção ao inverno, né? Então é uma situação completamente diferente da Europa, que já possivelmente passou pelo seu ápice. Sim. Então, se nós fizermos o mesmo raciocínio de cidades de lá para as de cá, nós corremos o risco de julgar o povo numa cilada, numa armadilha, né? Então esse comitê, ele desde o início, que adotou medidas restritivas, ele já vem cuidadosamente pensando na flexibilização. Nós já temos uma série de medidas escritas, colocadas, algumas já estão inclusive em curso, como por exemplo o uso universal de máscaras. Nós só estamos esperando ter uma garantia de que nós não estaremos precipitando e colocando a população em risco para dar uma data exata. Mas nesse momento ainda não temos esse número, porque, repito, dá uma falsa sensação de segurança, essa acalmia, mas essa acalmia ela é perturbadora, ela é perigosa, porque foi assim que aconteceu em Milão, foi assim que aconteceu em Nova York, em outras cidades. E então nós não queremos errar sabendo que já houve esses erros anteriormente. Nós estamos fazendo umas medições para entender como é que anda a circulação viral em Belo Horizonte, e a partir do momento que essas medições com testes sorológicos ficarem disponíveis, aí sim será mais fácil da gente dar uma data. Lembrando que nós entendemos a gravidade da situação, os efeitos colaterais da paralisação, mais do que ninguém nós queremos dar um ok para as pessoas voltarem à sua normalidade, e só não foi possível fazer isso por causa da nossa responsabilidade para com a população,
E lembrando que muito próximo a nós, como Rio de Janeiro e São Paulo, a situação está muito mais séria, muito mais perturbadora e com a possibilidade de piorar muito mais. Então, se Belo Horizonte está numa situação muito mais estável, foi porque as medidas foram antecipadas e deram certo. Então, vamos aproveitar esse ganho, porque as pessoas podem, inclusive, fazer uma confusão. Soltar mais rápido não significa retomar a economia mais rapidamente também ao médio e longo prazo. Porque se você solta rápido e há uma segunda onda e as pessoas têm que voltar para casa, o problema socioeconômico se triplica ou quadriplica, porque aí você entra numa quarentena máxima por um tempo absolutamente indeterminado, que poderia pegar, por exemplo, todos os meses de outono e inverno, portanto, sem nenhuma perspectiva. Então, vale a pena, para a gente não jogar todo o trabalho fora, ter um pouquinho mais de tempo para ter certeza de qual será o momento certo, que hoje ainda não temos. E esse momento seria na queda de mortes ou na queda de internações? Não, na verdade, nós não esperamos queda de mortes ou de internação nesse momento, porque nós estamos com esse nível muito aquém do que esperávamos, caso as medidas não tivessem dado certo, e o surto e a epidemia está em progressão e não em regressão. O Brasil está começando agora a sua epidemia. As pessoas estão vivendo uma acalmia em Belo Horizonte, e acham que a epidemia já passou, que o pior cenário já foi embora. Não, o pior cenário ainda vai chegar. Nós estamos em ascensão da curva, muito diferente da Europa, que começou agora a ter quedas na curva. O cenário ideal para uma mobilização responsável, paulatina, progressiva, sem expor as pessoas em risco, dependerá de inquéritos epidemiológicos, que agora que nós obtivemos um quantitativo de testes que nos permite entender com mais certeza quantas pessoas em média estarão infectadas, quantas ainda não, para que aí sim, a partir de um basal epidemiológico, a gente possa começar uma eventual flexibilização e a cada 15 dias fazer um comparativo com a situação basal. E aí, com essa fórmula matemática que nos dá dados mais objetivos, você pode aumentar ou não a velocidade dessa flexibilização conforme se comportar esses inquéritos epidemiológicos, repito que serão a cada 15 ou 20 dias. Esse número de 1.100 e algumas pessoas infectadas no estado todo de Minas Gerais é irreal? Ele é irreal. Ele é irreal porque a gente sabe que isso é subnotificado. Sim. E isso, entretanto, acontece no mundo inteiro, óbvio, em maior ou menor volume, quanto à capacidade de testes de cada país. Mas nós podemos ter uma ideia melhor, e aí uma ideia mais real, quando você analisa o número de pacientes internados ou em terapia intensiva, ou até mesmo o número de óbitos. Porque esses casos, eles são mais captados, são mais capturados pela nossa epidemiologia. E quando você analisa esses casos de pacientes graves, você faz um comparativo com o Brasil e vê que Minas Gerais está numa situação mais confortável, melhor. Então, por mais que haja uma subnotificação, nós podemos afirmar que nesse momento nós temos uma realidade controlada. Eu vejo muito parecido com os números da Bahia. Os números de Minas Gerais, tanto o número de infectados como o número de mortos, e vejo uma discrepância muito grande em relação a Maranhão, Ceará, Pernambuco, um número bem acima de estados com população bem menor. Então, isso que às vezes pode parecer uma certa tranquilidade para o mineiro de um modo geral, para o Belo Horizontino, mas como você disse, a pandemia ainda está crescendo. Recebi uma informação hoje, durante a entrevista do Calil, e depois a minha produção me passou aqui também, que o seu colega do comitê, o Carlos Stalin, disse numa entrevista pra gente que o Belo Horizonte deve fazer testes na população por amostragem, como se fosse uma pesquisa eleitoral. Isso já foi confirmada a eficácia desse sistema? Sim, na verdade são inquéritos epidemiológicos que aproximam muito da realidade, porque você não tem número de testes para testar em massa a população. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles testaram muito. E eles testaram 4 milhões de pessoas numa população de 300 milhões. 4 milhões de pessoas seria a população de Belo Horizonte. Então,
se nos Estados Unidos não conseguiu testar mais do que uma Belo Horizonte, não seríamos nós, por falta de insumos mesmo, e de recursos financeiros para adquirir mais, etc. Então, nós temos que ter estratégias que são muito bem sucedidas, que é fazer uma amostragem que representaria toda a região de Belo Horizonte, baseado em pesquisas que dão uma proporção do que realmente existe na realidade. Então, elas são muito próximas do que realmente acontece. E é uma estratégia que você tem quando o número de testes não é suficiente para testar todo mundo. Certo. Estevão Urbano, que faz parte do comitê de coronavírus da Prefeitura de Belo Horizonte, junto com outros infectologistas também. Queria agradecer a sua participação aqui no Alerta Sul, para dizer que nós estaremos sempre à disposição para trazer informações para toda a população. Eu que agradeço, e a mensagem que a gente passa é essa: a gente precisa de ter, nesse momento em que está todo mundo assim meio que espantado com tudo que está acontecendo, né? E com muita às vezes com muita incredulidade, porque afeta de todas as formas a vida de todo mundo. Sim. Que as pessoas tenham um pouco de calma, de tranquilidade, porque Belo Horizonte tem, a meu ver, um cenário mais favorável, e da mesma forma que nós entramos primeiro do que outras cidades e conseguimos bons resultados, talvez nos permitirá sair antes de outras capitais também, voltando mais rapidamente à normalidade. Muito obrigado, Estevão. Bom trabalho para você. Tá tudo de bom para vocês também.